Boa tarde a todos. Obrigado, Sra. Presidente, restantes membros da mesa, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Deputados, públicos, jornalistas, funcionárias. Primeiro tema, o futuro Parque de Diversões Populares. No passado dia 1 de junho, argumentando procurar a verdadeira alma para a nova Casa da Feira, na presença de muitas crianças e num ambiente de feira de diversões, entre pipocas feitas em azoto, algodão doce e um espetáculo por artistas do Chapitão, o Sr. Presidente da Câmara apresentou na Casa do Artista o sítio na internet da futura Feira de Diversões de Lisboa em Carnide. O projeto Master Plan, datado de novembro de 2015, mas como está toda a gente na conversa deve ser difícil, enfim. Eu pedi aos senhores deputados silêncio, por favor, para ouvirmos o que o senhor deputado nos está a expor. Muito obrigado. O projeto Master Plan, datado de novembro de 2015 para um espaço com 20 hectares, localizado entre o bairro Padre Cruz e as oficinas no Metropolitano, na Pontinha, acabara de ser complementado em abril de 2016 por um estudo prévio sobre acessibilidades e um estudo prévio sobre espaços verdes, prevendo a revisão do sistema viário naquela zona da cidade e a criação de um parque de estacionamento dissuasor. Quanto ao investimento inicial, sabíamos em novembro que haviam sido gastos pelo menos 11 milhões e meio de euros na aquisição de uma parte do terreno e uma permuta. E o primeiro conjunto de questões que o Grupo Municipal dos Verdes coloca é a seguinte. Qual o custo real dos terrenos do futuro Parque de Diversões Populares em Carnide? Haverá associações, ou outras, que tenham de ser deslocalizadas e, por tal facto, ressarcidas? Qual o custo real já despendido só no Master Plan e outros estudos iniciais? Voltando a novembro de 2015, convém recordar que as receitas da antiga Feira Popular revertiam para a Fundação O Século e que, quando a feira encerrou em 2003, a Câmara se comprometeu a pagar uma verba anual para compensar esse fecho até que existisse uma nova Feira Popular. A Fundação O Século, que se pauta por ser um elo de ligação sustentável na área da assistência social entre a sociedade civil e os organismos institucionais, promovendo e contribuindo para a criação de condições e oportunidades que possibilitem não só o desenvolvimento sociocultural das crianças, como a assistência social a idosos e pessoas menos desfavorecidas ou em risco social, argumenta ser detentora da designação criada em 1943 para suportar a obra social da Fundação e que desde essa altura foi o seu legítimo proprietário, de acordo com um primeiro pedido de patente feito em dezembro de 1965, entretanto renovado e que estará válido até outubro de 2017. Em causa não estará apenas a utilização do nome, pois o estabelecimento comercial é propriedade da Fundação, que pretende ver reconhecidos os seus direitos. A Fundação confirmava ainda no final do ano passado, 2015, haver conversações com a Câmara e que o entendimento estava em aberto. Dizem que o que mais os preocupa é o facto de, quando a Feira Popular fechou em 2003, a autarquia acordou pagar à Fundação uma indemnização anual de 2,6 milhões de euros, correspondente à média de lucros anuais do espaço, até ser construído um novo parque. Porém, como o pagamento deixou de ser feito em 2010, ano e meio depois, a Câmara acordou com a Fundação O Século revogar o protocolo de 2003, pagando 1 milhão de euros em compensação de uma dívida em atraso no valor de 5,2 milhões e a cedência de um direito de superfície de um terreno para exploração de um posto de abastecimento de combustíveis na Praça José Queiroz. Ora, passados todos estes meses, a Câmara veio agora, já no início do corrente mês, considerar que tal designação, dada ao antigo Parque de Diversões, se proprietários houver, são todos os cidadãos de Lisboa. E ponto final. Por seu turno, a autarquia entende, agora, que na sequência deste acordo de 2012, nada mais há a pagar à Fundação. Perante este volte-face, os Verdes colocam um segundo conjunto de questões. Confirma-se ou não que, caso o município pretenda usar o nome, terá de adquirir a patente registada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou reclamar nos tribunais? Não será ainda possível encontrar-se uma solução justa? Qual o consenso que a autarquia admite aceitar para solucionar o inesperado diferendo com a Fundação O Século a propósito da designação, ou seja, da utilização do nome comercial do futuro Parque de Diversões Populares? Segundo tema dos Verdes, os jogos tradicionais portugueses. Há exatamente um ano foi aprovada nesta Assembleia uma recomendação dos Verdes onde se recordava o facto de os jogos tradicionais portugueses
traduzirem a história e a cultura do nosso país, por representarem uma parte relevante da memória e identidade nacionais, enquanto agentes de cariz intergeracional, constituindo um valioso património cultural que necessita de ser preservado e promovido junto às novas gerações. Sugeria-se, por isso, que, reconhecendo o município as vantagens cívicas, sociais e familiares que os jogos tradicionais portugueses propiciam, numa perspectiva cultural, educativa, desportiva, lúdica e de integração social, estabelecesse acordos de parceria tendentes à sua promoção, designadamente com a Federação Portuguesa de Jogos Tradicionais. Como até ao momento as informações disponibilizadas pelo Pelouro, passado um ano, pelo Pelouro do Desporto, são omissas em relação a estas propostas, pergunta-se: tenciona ou não o Executivo dinamizar junto às crianças e jovens do município de Lisboa atividades lúdicas e desportivas com base nos jogos tradicionais portugueses? Se já estabeleceu os devidos contactos com a Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais, tendente à organização de torneios e à sua divulgação junto de escolas, associações e outros espaços lúdicos da capital? Terceiro tema, a criação do Dia Municipal do Azulejo. Não tem a ver agora. Elemento identitário de Lisboa, o azulejo é um verdadeiro cartão de visita de uma cidade que foi um importante centro de produção e consumo deste tipo de material cerâmico ao longo dos tempos. Trata-se de um elemento decorativo de elevado valor, roubado um pouco por toda a cidade. O Museu do Azulejo e o Museu de Lisboa, que no pavilhão preto de Palácio Pimenta acabou de inaugurar a exposição Fragmentos de Cor Azulejo do Museu de Lisboa, dispõem de uma vasta coleção de azulejaria que, pelo número, variedade e qualidade dos exemplares, se afirma ser das mais importantes do país, alguns provenientes de edifícios demolidos ou remodelados, de prédios em ruínas ou de intervenções arqueológicas. No Palácio do Campo Grande, há vários painéis de azulejos do século XVII, bastante deteriorados, que foram resgatados à quinta do Contador Mor, demolida quando se urbanizou a zona dos Olivais. Há outros dedicados a São Lourenço, que estavam na igreja de Carnide, também do século XVII, e foram ali retirados após a implantação da República, quando o edifício foi transformado em escola. Há um maravilhoso painel assinado por Almada Negreiros e fabricado pela Viúva Lamego para a Livraria Ática, 1955. E há mais, muito mais, como a maqueta de decoração em azulejos de Querubim Lapa para uma cozinha em Lisboa e ainda o original do painel Um Bar, de Maria Kyle, porque o que está na Avenida Infante Santo é uma cópia. Ora, em 2007, o Museu da Polícia Judiciária decidiu criar o projeto SOS Azulejo, que foi responsável por uma mudança radical no que toca à conservação deste património. Uma das ações desenvolvidas foi a criação de um sítio na internet onde são divulgadas imagens de azulejos furtados e que estão a ser procurados pela polícia. A própria proibição de demolir fachadas azulejoladas resultou unicamente de uma proposta do SOS Azulejo sem qualquer intervenção do PISAL. E em 2011 a Câmara ainda previu a criação de um banco municipal do azulejo. Mas, em 2014, a tendência inverteu-se. De acordo com o coordenador da Brigada da PJ de Lisboa, após um breve período de contenção, volta a verificar-se, cito, um aumento significativo de furtos de azulejos em grandes quantidades, sobretudo de azulejos de padrão, pelo que, como é comum assistir-se à venda na via pública de exemplares deste valioso património artístico, com origem desconhecida, a Assembleia Municipal aprovou por unanimidade uma recomendação dos Verdes para que a Câmara procedesse ao levantamento e classificação de fachadas e interiores de edifícios públicos municipais com significativos painéis de azulejos. Como se desconhece que iniciativas concretas terá ou não o Executivo assumido neste sentido, pergunta-se: vai ou não o Pelouro da Cultura proceder à constituição de uma equipa fixa dedicada em exclusiva às questões do azulejo, como foi prometida em 2014 pelo Sr. Diretor do Departamento de Património Cultural? Vão ou não ser inventariados e classificados como de interesse municipal, foi isto que foi aprovado na recomendação por unanimidade, os painéis considerados relevantes e representativos da arte azulejolar como forma de dificultar a sua posterior comercialização ilegal? Estão ou não a ser ponderadas as vantagens da inclusão desse levantamento em candidatura da capital a património histórico-cultural, por exemplo, da Unesco, como também aprovado nesta Assembleia? Muito obrigado, Sra. Presidente.